A questão mais crucial para a raça humana e para todo o indivíduo é quais as características que distinguem as pessoas que gozam o favor de Deus, aquelas que estão de caminho para o céu, ou, de outra forma, qual a natureza da religião verdadeira? Que tipo de religião pessoal é aprovado por Deus? É difícil dar uma resposta objetiva para esse tipo de questão controversa. Possivelmente, muitos de meus ouvintes ficarão magoados ao descobrirem que critiquei muitas emoções e experiências religiosas. Por outro lado, talvez outros fiquem irados quanto ao que defendi e aprovei. Tentei ser equilibrado. Não é fácil sustentar o que é bom em avivamentos religiosos, examinando e rejeitando ao mesmo tempo o que é ruim neles. Contudo, seguramente temos que fazer as duas coisas se quisermos que o reino de Cristo prospere. Admito que há algo muito misterioso no assunto. Existe tanta coisa boa misturada com tanta coisa má na igreja. É tão misterioso quanto a mescla de bem e mal no cristão como indivíduo, mas nenhum desses mistérios é novo. Não é novidade o florescimento de religião falsa em tempo de avivamento, ou o aparecimento de hipócritas entre os verdadeiros fiéis. Isso ocorreu no grande avivamento no tempo de Josias, como vemos em Jeremias 3:10 e capítulo 4, versículos 3 a 4. O mesmo se deu nos dias de João Batista. João despertou toda Israel por suas pregações, mas a maioria apostatou. Pouco depois, João 5, versículo 35. Por um tempo, estão dispostos a se alegrar em sua luz. O mesmo ocorreu quando o próprio Cristo pregou. Muitos o admiraram por um tempo, mas poucos foram fiéis até o fim. De novo, a mesma coisa ocorreu quando os apóstolos pregaram, como sabemos pelas heresias e divisões que perturbaram as igrejas durante o tempo dos apóstolos. Essa mistura da religião falsa com a verdadeira tem sido a maior arma de Satanás contra a causa de Cristo. É por isso que devemos aprender a distinguir entre a religião verdadeira e a falsa, entre emoções e experiências que realmente advêm da salvação e as imitações que são exteriormente atraentes e plausíveis, porém falsas. Deixar de distinguir entre religião verdadeira e falsa tem consequências terríveis. Por exemplo, 1. Muitos oferecem adoração falsa a Deus, pensando ser aceitável a Ele, mas que Ele rejeita. 2. Satanás engana muitos sobre o estado de suas almas. Desse modo, arruína-os eternamente. Em alguns casos, Satanás leva as pessoas a pensar que são extraordinariamente santas, quando na realidade são o pior tipo de hipócritas. 3. Satanás estraga a fé dos verdadeiros crentes, mistura deformações e corrupções à religião, causando os verdadeiros crentes a se tornarem frios em suas emoções espirituais. Ele confunde também a outros com grandes dificuldades e tentações. 4. Os inimigos explícitos do cristianismo se animam quando veem a igreja tão corrompida e desviada. 5. Os homens pecam na ilusão de estarem servindo a Deus, portanto, pecam sem restrições. 6. Falso ensinamento ilude até os amigos do cristianismo a fazerem sem perceber o trabalho de seus inimigos. Destroem o cristianismo com muito mais eficiência que os inimigos declarados podem fazer, na ilusão de o estarem fazendo progredir. 7. Satanás divide o povo de Cristo e coloca-os caloradamente, como que com zelo espiritual. O cristianismo degenera em disputas vazias. As partes em disputa correm para lados opostos, até que o caminho correto ao meio fica totalmente negligenciado. Quando os cristãos veem as terríveis consequências da falsa religião passar por religião verdadeira, suas mentes ficam perturbadas. Não sabem para onde se voltar
nem o que pensar. Muitos duvidam da existência de qualquer realidade no cristianismo. Heresia, incredulidade e ateísmo começam a se propagar. Por essas razões, é vital que façamos todo o possível para compreender a natureza da verdadeira religião. Até que o façamos, não podemos esperar que os avivamentos tenham longa duração, nem podemos esperar muito proveito de nossas discussões e debates religiosos, uma vez que sequer sabemos sobre o que estamos discutindo. Meu plano é contribuir o máximo possível para a compreensão da verdadeira religião. Tenciono mostrar a natureza e os sinais da verdadeira obra do Espírito na conversão de pecadores, como também salientar aquilo que não é uma verdadeira experiência de salvação. Se tiver sucesso, espero ajudar a promover o interesse no genuíno cristianismo. Que Deus aceite a sinceridade de meus esforços e que os verdadeiros seguidores do manso e amoroso Cordeiro de Deus aceitem minha oferta com mentes abertas e com orações. A natureza das emoções e sua importância no cristianismo. O apóstolo Pedro diz sobre a relação entre cristãos e Cristo: a quem, não havendo visto, amais, no qual, não havendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro 1, versículo 8. Como os versículos anteriores deixam claro, os crentes a quem Pedro escreveu sofriam perseguição. Aqui ele observa como seu cristianismo os afetou durante essas perseguições. Ele menciona 2 sinais claros da autenticidade de seu cristianismo. Primeiro, amor por Cristo, a quem, não havendo visto, amais. Os que não eram cristãos maravilhavam-se da prontidão dos cristãos em se expor a tais sofrimentos, renunciando às alegrias e confortos deste mundo. Para seus vizinhos incrédulos, estes cristãos pareciam loucos, pareciam agir como se detestassem a si mesmos. Os incrédulos não viam nenhuma fonte de inspiração para tal sofrimento. De fato, os cristãos não viam coisa alguma com seus olhos físicos. Amavam alguém a quem não podiam ver. Amavam a Jesus Cristo, pois viam-no espiritualmente, mesmo sem poder vê-lo fisicamente. Segundo, alegria em Cristo. Embora seu sofrimento exterior fosse terrível, suas alegrias espirituais internas eram maiores que seus sofrimentos. Essas alegrias os fortaleciam, possibilitando que sofressem alegremente. Pedro nota 2 coisas sobre essa alegria. Primeiro, ele nos fala da origem dela. Ela resultou da fé. Não vendo agora, mas crendo, exultais. Segundo, ele descreve a natureza dessa alegria indizível e cheia de glória. Era alegria indizível por ser tão diferente das alegrias do mundo. Era pura e celeste. Não havia palavras para descrever sua excelência e doçura. Era também inexprimível quanto à sua extensão, pois Deus havia derramado tão livremente essa alegria sobre seu povo sofredor. Depois, Pedro descreve essa alegria como sendo cheia de glória. Essa alegria enchia as mentes dos cristãos, ao que parecia com um brilho glorioso, não corrompia a mente, como fazem muitas alegrias mundanas. Pelo contrário, deu-lhe glória e dignidade. Os cristãos sofredores partilhavam das alegrias celestes. Essa alegria enchia suas mentes com a luz da glória de Deus, fazendo-os brilhar com aquela glória. A doutrina que Pedro nos está ensinando é a seguinte: a religião verdadeira consiste principalmente em emoções santas. Pedro destaca as emoções espirituais de amor e alegria quando descreve a experiência desses cristãos. Lembre-se que ele está falando sobre fiéis que estavam sendo perseguidos. Seu sofrimento purificava sua fé, resultando em que redunde
em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Estavam assim em condição espiritualmente saudável, e Pedro ressalta seu amor e alegria com evidência de sua saúde espiritual. 2. O que são emoções? Nesse ponto pode-se perguntar: o que exatamente quer dizer quando fala sobre emoções? Respondo da seguinte forma: emoções são as ações mais vivas e intensas da inclinação da alma e da vontade. Deus deu às almas humanas dois poderes principais. O primeiro é a compreensão, pela qual examinamos e julgamos as coisas. O segundo poder nos permite ver as coisas, não como espectadores indiferentes, mas gostando ou não delas, agradando-nos ou não nelas, aprovando-as ou rejeitando-as. Às vezes chamamos a esse segundo poder nossa inclinação. Relacionando-as com nossas decisões, normalmente damos-lhes o nome de vontade. Quando a mente exercita sua inclinação ou vontade, então muitas vezes chamamos a mente ou coração. Seres humanos agem por suas vontades de duas formas. Primeiro, podemos nos dirigir para as coisas que vemos, apreciando-as e aprovando-as. Segundo, podemos nos distanciar das coisas que vemos e rejeitá-las. Esses atos da vontade, é claro, diferem muito em grau. Algumas inclinações de gosto ou desgosto movem-nos somente um pouco além da apatia total. Existem outros graus nos quais o gosto ou desgosto é mais forte, até o ponto em que a força seja tal que agimos de modo enérgico e determinado. São esses atos mais enérgicos e intensos da vontade que chamamos de emoções. Nossa vontade e emoções não são coisas diferentes. Nossas emoções diferem dos atos casuais da escolha somente em sua energia e vivacidade. Admito, entretanto, que a linguagem pode expressar somente um sentido imperfeito dessa diferença. De certo modo, as emoções da alma são a mesma coisa que sua vontade, e a vontade nunca sai de um estado de apatia, exceto pelo sentimento. Todavia, há muitos atos da vontade que não chamamos de emoções. A diferença não está na natureza, e sim na força da atividade e na forma de agir da vontade. Em todo ato da vontade, gostamos ou não daquilo que vemos, nosso gosto por algo, se for suficientemente vigoroso e vivo, é exatamente a mesma coisa que a emoção do amor, e um desgosto igualmente forte é o mesmo que ódio. Era cada ato da vontade para ou em direção a algo. Estamos, em alguma medida, inclinados àquela coisa, e se essa inclinação for forte, nós o chamamos de desejo. Em cada ato da vontade em que aprovamos algo, há um grau de desprazer, e se o prazer for grande, nós o chamamos de alegria ou delícia. E se nossa vontade não aprova algo, ficamos desagradados em alguma medida. Se o desagrado for grande, nós o chamamos de pesar ou tristeza. Todo ato da vontade é relacionado com aprovação e preferência, ou então com desaprovação e rejeição. Nossas emoções são, portanto, de dois tipos. Existem emoções que nos levam para o que vemos, unindo-nos ao que vemos ou apegando-nos a ele. Essas emoções incluem amor, desejo, esperança, alegria, gratidão e prazer. Existem, por outro lado, emoções que nos afastam do que vemos, opondo-nos ao que vemos, incluem ódio, medo, raiva ou pesar. 3. A verdadeira religião consiste principalmente em emoções. Quem pode negar que a verdadeira religião consiste principalmente em emoções, em ações vigorosas e enérgicas da vontade? A religião requerida por Deus não consiste em desejos fracos, opacos e sem vida, elevando-nos somente um pouco acima da apatia. Em sua palavra, Deus insiste muito que sejamos sérios,
e espiritualmente dinâmicos, e que nossos corações se envolvam vigorosamente no cristianismo. Devemos ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12, versículo 11. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma? Deuteronômio 10, versículo 12. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Deuteronômio 6, versículos 4 e 5. Esse envolvimento vivo, vigoroso do coração na verdadeira religião é o resultado da circuncisão espiritual ou regeneração a que pertencem as promessas de vida. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus de todo o coração e toda a tua alma, para que vivas. Deuteronômio 30, versículo 6. Se não formos sérios no nosso cristianismo e nossas vontades não forem vigorosamente ativas, nada somos. Realidades espirituais são tão imensas que nossos corações não respondem adequadamente a elas, a menos que hajam dinâmica e poderosamente. O exercício de nossa vontade não é tão necessário em nada mais quanto é nas coisas espirituais. Em nenhuma outra coisa a indiferença é tão odiosa. A verdadeira religião é poderosa e seu poder aparece primeiramente no coração. É por isso que as Escrituras chamam a verdadeira religião o poder da piedade, distinguindo-a da aparência exterior, que é somente a sua forma, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. 2 Timóteo 3, versículo 5. O Espírito Santo é o espírito de poderosa e santa emoção nos verdadeiros cristãos. E por isso que as Escrituras dizem que Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1, versículo 5. Quando recebemos o Espírito Santo, dizem as Escrituras que somos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, versículo 11. Esse fogo representa as santas emoções que o Espírito produz em nós, de modo que nos ardia o coração. Lucas 24, versículo 32. E as Escrituras, às vezes, comparam nossa relação com coisas espirituais e as atividades que os homens desenvolvem vigorosamente nos assuntos seculares. Exemplos disso são correr, 1 Coríntios 9, versículo 24, lutar, Efésios 6, versículo 12, sofrer por prêmio, Apocalipse 2, versículo 10, lutar com fortes inimigos, 1 Pedro 5, versículos 8 a 9, e guerra total, 1 Timóteo 1, versículo 18. A graça, naturalmente, tem intensidades e existem cristãos em que os atos da vontade dirigidos às coisas espirituais são comparativamente fracos. Todavia, as emoções de todo verdadeiro cristão, aquelas dirigidas a Deus, são mais fortes que suas emoções naturais e pecaminosas. Todo autêntico discípulo de Cristo ama-o acima de pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida. Lucas 14, versículo 26. Deus que nos criou não só nos deu emoções, porém fê-las a própria causa de nossas ações. Não tomamos decisões ou agimos, exceto se o amor, o ódio, o desejo, o medo ou alguma outra emoção nos influenciar. Isso se aplica tanto a assuntos seculares como aos espirituais. É por isso que muitas pessoas ouvem a palavra de Deus falando-lhes sobre coisas infinitamente importantes,
sobre Deus e Cristo, pecado e salvação, céu e inferno, e ainda assim não há mudança em sua atitude ou comportamento. Fato, proclamo ousadamente que nenhuma verdade espiritual jamais mudou a atitude ou a conduta de alguém, a não ser que tenha despertado suas emoções. Nenhum pecador jamais desejou ardentemente pela salvação. Nenhum cristão jamais acordou do frio espiritual, a não ser que a verdade tenha afetado o seu coração. Esta é a medida da importância das emoções. 4. As emoções diferentes. As Escrituras, em toda parte, colocam a verdadeira religião principalmente em nossas emoções, no medo, esperança, amor, ódio, desejo, alegria, tristeza, gratidão, compaixão e zelo. Consideremo-las por um momento. Medo. As Escrituras fazem do temor a Deus a parte mais importante da verdadeira religião, uma designação muitas vezes dada aos crentes pelas Escrituras é tementes a Deus, ou aqueles que temem ao Senhor. É por isso que a verdadeira piedade é comumente chamada o temor a Deus. Esperança. Esperança em Deus e em suas promessas é, de acordo com as Escrituras, uma parte importante da verdadeira religião. O apóstolo Paulo menciona a esperança como uma das 3 grandes coisas que formam a verdadeira religião. 1 Coríntios 13, versículo 13. Esperança é o capacete do soldado cristão, e tomando como capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5, versículo 8. É âncora da alma, da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme. Hebreus 6, versículo 19. Às vezes o temor a Deus e a esperança são unidos como indicadores do caráter do verdadeiro crente. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Salmos 33, versículo 18. Amor. As Escrituras colocam a verdadeira religião exatamente na emoção do amor. Amor por Deus, por Jesus Cristo, pelo povo de Deus e pela humanidade. Os versículos que nos ensinam isto são inúmeros. Eu vou tratar do assunto mais adiante. Deveríamos observar, entretanto, que as Escrituras falam da emoção contrária, o ódio pelo pecado, como uma parte importante da verdadeira religião. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Provérbios 8:13. Consequentemente, as Escrituras chamam os crentes a provarem sua sinceridade do seguinte modo: vós que amais ao Senhor, detestai o mal. Salmos 97, versículo 10. Desejo. As Escrituras mencionam muitas vezes o desejo santo, expresso em anseio, fonte e sede de Deus e de santidade, como uma parte importante da verdadeira religião. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Isaías 26, versículo 8. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, numa terra árida, exausta, sem água. Salmo 63, versículo 1. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, versículo 6. Alegria. As Escrituras falam da alegria como uma grande parte da verdadeira religião. Alegrai-vos no Senhor, ó justos. Salmo 97, versículo 12. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4, versículo 4. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, etc. Gálatas 5, 22. Pesar espiritual, contrição e coração quebrantado são uma grande parte da verdadeira religião, de acordo com as Escrituras. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5, versículo 4.
Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Salmo 51, versículo 17. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, versículo 15. Gratidão. Outra emoção espiritual sempre mencionada nas Escrituras é gratidão, especialmente como expressa no louvor a Deus. Aparece tantas vezes, principalmente nos Salmos, que não preciso mencionar textos particulares. Misericórdia. As Escrituras frequentemente falam da compaixão ou misericórdia como essencial na verdadeira religião. Jesus ensinou que a misericórdia é uma das exigências mais importantes da lei de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, versículo 7. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mateus 23, 23. Paulo enfatiza essa atitude tanto quanto Jesus o fez. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Colossenses 3, versículo 12. Zelo. As Escrituras dizem que o zelo espiritual é uma parte essencial da verdadeira religião. Cristo tinha a realização dessa qualidade em mente quando morreu por nós, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, a purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito 2, versículo 14. Mencionei somente alguns textos de um número enorme que colocam a verdadeira religião exatamente em nossas emoções. Se alguém quiser contestar isto, deve jogar fora a Bíblia e encontrar outro padrão pelo qual julgue a natureza da verdadeira religião. 5. A verdadeira religião é resumida no amor. O amor é a principal de todas as emoções. É o que Jesus ensinou quando alguém lhe perguntou qual era o maior mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, versículos 37 ao 40. O apóstolo Paulo ensinou a mesma coisa. O cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, versículo 10. O intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro. 1 Timóteo 1, versículo 5. Em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo fala do amor como a maior coisa no cristianismo, sua essência e alma, sem o qual tornam-se inúteis o maior conhecimento, dons e obras. Isto prova claramente que a verdadeira religião se encontra principalmente em nossas emoções. O amor não é, pois, somente uma das emoções, e sim a maior delas. Por assim dizer, a fonte de todas as outras. É do amor que surge o ódio pelas coisas que são contrárias ao que amamos. De um amor vigoroso, afetuoso e fervoroso a Deus, surgem outras emoções espirituais, um ódio ao pecado, um temor de desagradar a Deus, gratidão a Deus por sua bondade, alegria em Deus quando experimentamos sua presença, tristeza quando sentimos sua ausência,
esperança por um gozo futuro de Deus, zelo pela glória de Deus. Da mesma forma, amor ao nosso próximo produzirá todos os outros sentimentos corretos em relação a eles. 6. Davi, Paulo, João e Cristo, como exemplos de emoções santas. A religião dos santos mais notáveis nas Escrituras era de emoções. Vou dar destaque especial a 3 grandes santos e a seu mestre, para mostrar a verdade sobre essa afirmação. Primeiro, consideremos o rei Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, que nos deixou um retrato vivo de sua religião nos Salmos. Esses cânticos sagrados não são outra coisa senão o derramar de emoções santas e piedosas. Neles vemos um amor humilde e fervoroso a Deus, admiração por sua perfeição gloriosa e feitos maravilhosos, desejos e sede da alma para com Ele. Encontramos alegria e felicidade em Deus, uma gratidão doce e comovente por sua grande bondade e um regozijo santo pelo seu favor, suficiência e fidelidade. Vemos amor para com o povo de Deus e encanto nele, grande deleite na palavra de Deus e suas ordenanças, tristeza pelos pecados do próprio Davi e de outros, e zelo fervoroso por Deus, como também contra os inimigos de Deus. Essas expressões de emoção santa nos Salmos são especialmente relevantes para nós. Os Salmos não exprimem somente a religião de um santo da Escritura do rei Davi, mas o Espírito Santo também os inspirou para que os crentes os cantassem em culto público, no tempo de Davi e para sempre. Consideremos a seguir o apóstolo Paulo. Pelo que as Escrituras dizem dele, parece ter sido um homem de vida emocional altamente desenvolvida, especialmente no que tange ao amor, o que se torna claro em suas cartas. Um amor ardentíssimo por Cristo parece tê-lo inflamado e consumido. Retrata-se como subjugado por sua emoção santa, compelido por ela a seguir avante em seu ministério em meio a tantos sofrimentos e dificuldades. 2 Coríntios 5, versículos 14 e 15. Suas cartas estão repletas de amor transbordante pelos cristãos. Ele os chama de seus amados. 2 Coríntios 12, versículo 19. Filipenses 4, versículo 1. 2 Timóteo 1, versículo 2. Fala de seu cuidado com afeição e carinho por eles. 1 Tessalonicenses 2, versículos 7 e 8. E frequentemente fala de seu anseio afetuoso e saudoso por eles. Romanos 1, versículo 11, Filipenses 1, versículo 8, 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, 2 Timóteo 1, versículo 4. Paulo expressa frequentemente a emoção de alegria. Fala de seu regozijo com grande alegria. Filipenses 4, versículo 10. De se alegrar extremamente. 2 Coríntios 7, versículo 13. E sempre se alegrando. 2 Coríntios 6, versículo 10. Vejam também em 1 Coríntios 1, versículo 12, 7, versículos 7, 9, 16, Filipenses 1, versículo 4, 2, versículo 1 e 2, 3, versículo 3, Colossenses 1, versículo 24, 1 Tessalonicense 3, versículo 9. Fala também de sua esperança, Filipenses 1, versículo 20, seu zelo piedoso, 2 Coríntios 11, 2 e 3, e suas lágrimas de tristeza, Atos 20, versículos 19, 31, e 2 Coríntios 2, versículo 4. Escreve sobre a grande e contínua tristeza em seu coração por causa da incredulidade dos judeus.
Romanos 9, versículo 2. Não preciso mencionar seu zelo espiritual, que é óbvio em toda a sua vida como apóstolo de Cristo. Se alguém puder examinar esses relatos bíblicos de Paulo, sem perceber que sua religião era de emoção, deve ter um estranho talento para fechar os olhos à luz que brilha diretamente em seu rosto. O apóstolo João foi o mesmo tipo de homem. É evidente em tudo o que escreveu que era uma pessoa de vida emocional profunda. Dirige-se aos cristãos a quem escrevia de modo extremamente comovente e delicado. Suas cartas demonstram nada menos do que o amor mais fervoroso, como se ele fosse feito de afeição doce e santa. Não posso de fato dar provas disso, exceto citando suas cartas como um todo. Maior de todos, o próprio Senhor Jesus Cristo teve um coração extraordinariamente terno e afetuoso e expressou sua retidão abundantemente em emoções santas. Teve o mais ardoroso, vigoroso e forte amor por Deus e pelos homens que jamais existiu. Foi seu amor santo que triunfou no Getsemane, quando lutou com o medo e a dor, e quando sua alma ficou profundamente triste até a morte. Mateus 26, versículo 38. Vemos que Jesus teve uma vida emocional forte e profunda durante seus dias na terra. Lemos de seu zelo por Deus. O zelo da tua casa me consumirá. João 2, versículo 17. Lemos sobre seu pesar pelos pecados dos homens, indignado e condoído com a dureza dos seus corações. Marcos 3, versículo 5. Chegou a derramar lágrimas quando considerou o pecado e a miséria do povo ímpio de Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conhecerás por ti mesma ainda hoje o que é devido à tua luz. Lucas 19, versículos 41 e 42. Muitas vezes lemos sobre a misericórdia e compaixão de Jesus. Vejam Mateus 9, versículo 36, 14, versículo 14, 15, versículo 32, 18, versículo 34, Marcos 6, versículo 34, Lucas 7, versículo 13. Como foi afetuoso o seu coração quando Lázaro morreu. Quão afetuosas foram suas palavras de despedida aos seus discípulos na noite antes de ser crucificado. De todas as palavras que jamais saíram dos lábios dos homens, as palavras que jamais saíram dos lábios dos homens, as palavras de Cristo nos capítulos 14 a 16 do Evangelho de João foram as mais afetuosas e mais comoventes. 7. Emoções no céu. Sem dúvida, no céu há religião verdadeira. Sem dúvida, no céu a religião é absolutamente pura e perfeita, de acordo com os quadros que as Escrituras nos dão do céu. A religião lá consiste principalmente em amor e alegria, expressos nos louvores mais fervorosos e exaltados. Ora, a religião dos santos no céu é a religião dos santos na terra, tornada perfeita. Aqui, a graça é o amanhecer da glória futura. Textos como 1 Coríntios, capítulo 13, provam isso. Assim, se a religião do céu é uma religião de emoção, toda religião verdadeira deve ser de emoção. O modo de aprender a natureza verdadeira de qualquer coisa é ir até onde se encontra essa coisa em sua forma pura. Devemos, portanto, levantar nossas mentes até o céu para sabermos como é a verdadeira religião. Isso ocorre porque todos os que são verdadeiramente espirituais não são deste mundo, são forasteiros aqui, pertencem ao céu, nasceram do alto e o céu é a sua pátria nativa. A natureza que recebem em seu nascimento celeste também é celeste. A vida da verdadeira religião no coração do verdadeiro crente é uma semente da religião do céu.
e Deus nos prepara para o céu, conformando-nos a Ele. Assim, se a religião do céu é de emoção, nossa religião na terra também deve ser semelhante. 8. Emoções e nossos deveres religiosos. A importância das emoções espirituais podem ser vistas a partir dos deveres que Deus designou como expressões de culto. Oração. Declaramos em oração as perfeições de Deus, sua majestade, santidade, bondade e absoluta suficiência, nosso próprio vácuo e desmerecimento, nossas necessidades e desejos. Mas por quê? Não para informar a Deus dessas coisas, pois Ele já as conhece, e certamente não para mudar seus propósitos e persuadi-lo, que deveria nos abençoar. Não declaramos, porém, estas coisas para mover e influenciar nossos próprios corações, e dessa forma nos preparamos para receber as bênçãos que pedimos. Louvor. O dever de cantarmos louvores a Deus parece não ter outro propósito que o de excitar e expressar emoções espirituais. Podemos encontrar somente uma razão para que Deus ordenasse que nos manifestássemos a Ele, tanto em poesia como em prosa, e em cântico como pela fala. A razão é esta: quando a verdade divina é expressa em poemas e cânticos, tem uma tendência maior a se imprimir em nós e mover nossas emoções. Batismo e a ceia do Senhor. O mesmo é verdadeiro com relação ao batismo e a ceia do Senhor. Por natureza, as coisas físicas e visíveis nos influenciam muito. Assim, Deus não somente ordenou que ouvíssemos o Evangelho contido em Sua palavra, mas também que víssemos o Evangelho exposto diante de nossos olhos em símbolos visíveis, de modo a nos influenciar ainda mais. Essas demonstrações visíveis do Evangelho são o batismo e a ceia do Senhor. Pregação. Uma grande razão porque Deus ordenou a pregação na igreja é para gravar as verdades divinas em nossos corações e emoções. Não é suficiente que tenhamos bons comentários e livros de teologia. Estes podem iluminar nossa compreensão, porém não têm o mesmo poder que a pregação para mover nossas vontades. Deus usa a energia da palavra falada para aplicar sua verdade aos nossos corações, de forma mais particular e viva. 9. Emoções e a dureza de coração. Outra prova que a verdadeira religião se encontra nas emoções é que as Escrituras muitas vezes chamam o pecado de dureza de coração. Considerem os seguintes textos, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza dos seus corações. Marcos 3, versículo 5. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como em Meribá, como no dia de Massa, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado. Salmo 95, versículos 7 a 10. O Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Isaías 63, versículo 17. Mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. 2 Crônicas 36, versículo 13. Junto com esses textos, considerem também que as Escrituras descrevem a conversão como o tirar da sua carne o coração de pedra, como dar um coração de carne. Ezequiel 11, versículo 19, 36, versículo 26. Um coração duro é obviamente aquele que não é fácil de mover ou impressionar com as emoções espirituais. É como pedra, frio, insensível,
sem sentimento para com Deus e a santidade. É o oposto de um coração de carne, o qual tem sentimento e pode ser tocado e movido. Segue-se, portanto, que santidade de coração consiste principalmente em emoções espirituais. 10. Que ensinamentos sobre emoções podemos aprender de tudo isso? Primeiro, aprendemos quão grande erro é rejeitar todas as emoções espirituais como se não houvesse nada de sólido nelas. Este erro pode surgir após um avivamento religioso, tendo em vista que as emoções vivas de tantas pessoas parecem desaparecer completamente tão depressa. As pessoas começam a desprezar todas as emoções espirituais, como se o cristianismo não tivesse nenhuma relação com elas. Outro extremo é ver todas as emoções religiosas vigorosas como sinais de conversão verdadeira, sem inquirir sobre a natureza e fonte dessas emoções. Se as pessoas simplesmente parecem ser muito calorosas e cheias de loquacidade espiritual, os outros concluem que devem ser cristãos piedosos. Satanás tenta nos empurrar de um extremo ao outro. Quando ele vê que emoções estão na moda, ele semeia seu joio entre o trigo, mistura emoções falsas com a obra do Espírito de Deus. Desse modo, ele ilude e arruína eternamente a muitos, confundindo os verdadeiros crentes e corrompendo o cristianismo. Entretanto, quando as más consequências dessas emoções falsas se tornam aparentes, Satanás muda sua estratégia. Tenta agora persuadir as pessoas que todas as emoções espirituais são inúteis. Desse modo, procura fechar tudo que for espiritual para fora de nossos corações e transformar o cristianismo num formalismo sem vida. O correto é não rejeitar todas as emoções nem aceitá-las todas, e sim diferenciá-las. Deveríamos aprovar algumas e rejeitar outras. Temos que separar o trigo do joio, o ouro da impureza e o precioso do sem valor. Segundo, se a verdadeira religião repousa de tal maneira em nossas emoções, deveríamos dar muito valor àquilo que produz essas emoções em nós. Deveríamos desejar o tipo de livro, pregação, oração e cântico que afetarão nossos corações profundamente. Não me interpretem mal. Estas coisas podem às vezes despertar as emoções de pessoas fracas e ignorantes, sem lhes fazer qualquer bem à alma. Isto porque é possível para estas coisas excitarem emoções que não são espirituais e santas. Deve haver uma apresentação clara e uma compreensão correta da verdade espiritual em nossos livros religiosos, nossas pregações, nossas orações e nossos cânticos. Sendo este o caso, quanto mais tocarem nossas emoções, melhor serão. Terceiro, se a verdadeira religião consiste, em grande parte, em nossas emoções, temos razão em nos envergonhar por não sermos mais influenciados pelas realidades espirituais. Deus nos deu emoções para o mesmo propósito que todas as outras capacidades que possuímos, isto é, para servir ao fim principal do homem, sua relação com Deus. Todavia, como é comum que as emoções humanas se ocupem de tudo, exceto realidades espirituais, em assuntos dos interesses mundanos das pessoas, seus prazeres externos, sua reputação e suas relações naturais. Nestas coisas, seus desejos anseiam, seu amor é quente e seu zelo é ardente. No entanto, como a maioria das pessoas, é insensível e indiferente quanto às coisas espirituais. Aqui, seu amor é frio, seus desejos são morosos, sua gratidão pequena. Podem sentar e ouvir sobre o amor infinito de Deus em Jesus Cristo, a morte em agonia de Cristo pelos pecadores e salvação pelo seu sangue do fogo eterno do inferno, para as alegrias inexprimíveis do céu, e permanecem frias, sem resposta, desinteressadas.
O que mais poderia mover nossas emoções senão estas verdades? Coisa alguma poderia ser mais importante, mais maravilhosa ou mais relevante? Poderia algum cristão nutrir o pensamento que o glorioso Evangelho de Jesus Cristo não moveria e excitaria as emoções humanas? Deus planejou nossa redenção para que revelasse todas as maiores verdades, de modo mais intenso e tocante. A personalidade humana e a vida humana de Jesus revelam a glória e beleza de Deus na forma mais comovente e imaginável. Assim como a cruz mostra o amor de Jesus pelos pecadores, do modo mais comovente, também revela a natureza odiosa de nossos pecados, de modo muito tocante, pois vemos o terrível efeito que nossos pecados tiveram em Jesus, ao sofrer por nós. Na cruz, também vemos a revelação mais impressionante do ódio de Deus pelo pecado e sua justiça e ira ao puni-lo, mesmo sendo seu próprio e infinitamente amado Filho, que tomou o nosso lugar. Deus abateu-o com a morte. Quão rigorosa é a justiça divina, rigorosa e quão horrível a sua ira. Daí então, como deve ser grande a nossa vergonha, visto que estas coisas não nos atingem mais.